Bom dia. Se tem algum assembleano, a paz do Senhor. Para mim é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Me sinto honrado de poder participar aqui com os irmãos e compartilhar do glorioso Evangelho, da gloriosa Palavra de Deus. Você sabe que esse movimento reformado, tem muita gente, eu acho que está levando isso a sério demais. E eu vou dizer por quê. Eu tenho um filho que chama Augusto. Quando a minha esposa estava grávida do segundo, e perguntavam para mim, qual é o nome do seu filho? Augusto. E o outro? Antes de eu responder, Nicodemos. Falei, calma gente, vocês estão levando a sério demais. Agora onde eu chego e vou apresentar meus dois filhos, como é o nome do primeiro? Augusto. A hora que eu vou falar o nome do segundo, e o segundo? Nicodemos. Calma, vamos devagar. Chama Felipe. Mas é muito bom o que Deus tem feito através da teologia reformada, através da teologia bíblica em todo o Brasil. Abra comigo Romanos capítulo 5, rapidamente, sem demora. Se ficar melhor apagar um pedacinho aqui, se não atrapalhar na filmagem, eu prefiro, depois os editores se viram com a... Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, vamos fechar os olhos e fazer uma rápida oração. Pai Santo, a Ti pertence a honra, a glória, o domínio e o poder. Nos curvamos diante da Sua grandeza, cônscios da nossa miserabilidade, pequenez e dependência da Sua graça. Despeja dessa graça hoje sobre nós, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme de alguma maneira à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar rapidamente do que para mim é a maior mensagem da Escritura, que é o glorioso Evangelho de Cristo. É em razão do Evangelho que nós estamos aqui, é por causa da proclamação do Evangelho que nós fomos alcançados. E no Evangelho você vê toda a justiça de Deus sendo manifestada, amor, misericórdia, ira, todos estão ali estampados. E eu acredito que a igreja brasileira, como tantas outras doutrinas, ela precisa do entendimento mais amplo do Evangelho de Cristo. Há uma deficiência ainda muito grande das pessoas saberem a razão da sua fé, iniciando isso pelo glorioso Evangelho. Então, eu acredito que a nossa fé se enrobustece, se dilata e se amplia quando você tem um entendimento mais profundo do Evangelho. E eu acredito que dentro do Evangelho existem duas doutrinas que nós precisamos conhecê-las bem, e sem conhecê-las nós não entenderemos, não conheceremos profundamente o Evangelho. É a doutrina da justificação e a doutrina da imputação. Basicamente elas revelam o que aconteceu naquele madeiro 2000 anos atrás, o que aconteceu na cruz 2000 anos atrás. E hoje vocês vão ver um Paulo Júnior um pouco diferente. Nós vamos ver mais uma palestra, né, do que necessariamente uma pregação, mas à noite eu volto ao normal, eu volto a ser fica tranquilo. Então vamos ver, a palavra evangelho vem do grego euangélio, que significa a boa notícia, boa mensagem. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar o mundo através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Espera aí, estava funcionando até agora. Certo, vamos lá, a morte de Jesus. O tema central do Evangelho é a vida, morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Como Paulo afirma aos Coríntios, na primeira carta, ele dá aqui ele faz
um resumo do que consiste o Evangelho. Veja só: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Agora ele vai explicar o que é o Evangelho, no que consiste. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, essa é a essência do Evangelho. Nisso consiste a mensagem do Evangelho: dizer o que Deus fez pelo homem através da morte, ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Então, a boa notícia consiste nisso, em dizer o que Deus fez através do seu Filho na cruz: morte, sepultamento, ressurreição e ascensão nos céus. Agora, vamos entender isso. Você já fez essa pergunta? Mas por que Cristo teve que morrer na cruz? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que se encarnar? Por que ele teve que assumir uma natureza humana? Ele era Deus, ele nem sempre foi humano, ele nem sempre teve um corpo. Por que ele teve que assumir uma natureza humana? E por que teve que morrer numa cruz? Resposta: para nossa justificação, para sermos justificados, para sermos considerados justos. Vamos ver um pouco mais disso. Veja só, para você entender. Aqui nós temos o caráter de Deus ilustrado pela cor branca, e ali nós temos o caráter do homem ilustrado pela cor vermelha. O caráter de Deus pela cor branca significa justiça, pureza, impecabilidade, perfeição. Isso é o branco. O vermelho significa corrupção, pecaminosidade, significa queda, ok? As Escrituras nos ensinam, o que as Escrituras ensinam? Que Deus é um Deus justo, e sendo justo, Ele não pode ser moralmente neutro ou apático. Ele ama a justiça e odeia o mal. Isso a cor branca, vai memorizando. Olha o Salmo 9 que diz da natureza de Deus, Salmo 9, verso 7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, e já preparou o seu tribunal para julgar. Naum 1,3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. E Gênesis 18:25, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, um dos atributos de Deus é a sua justiça, a sua excelência moral, ilustrada pela cor branca. O que ocorre? A justiça de Deus ordena que Ele condene o que é contrário a Ele, ok? O branco é a sua justiça, é este atributo excelente. O vermelho é algo que é contrário à natureza dele, que é o pecado do homem. Então a justiça de Deus demanda, ordena que Ele condene, que Ele puna, que Ele execute tudo aquilo que é contrário à sua natureza. E quem são as criaturas contrárias à sua natureza? Os pecadores, a cor vermelha, o homem que caiu. Então, segundo a justiça de Deus, Ele tem que condenar a raça humana, Ele tem que condenar aqueles que violam a lei, Ele tem que condenar aqueles que transgridem a lei, os que quebraram a lei de Moisés. E quem foi os que quebraram, aqueles que quebraram a lei de Moisés? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Logo, todos, por causa da justiça de Deus, têm que ser punidos, condenados. Vamos ver um pouco mais disso. Essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. Então a justiça de Deus demanda que Ele aplique a punição no pecador, e essa punição vem na forma de condenação eterna, ok? É desse jeito que funciona a parte jurídica de Deus, ok? Vamos lá. Então, baseado nisso, como um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como ele pode escapar do inferno e ir ao céu? Como?
O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24, olha lá, Salmo 24, 3, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Ou seja, quem pode herdar a vida eterna? Quem pode entrar nos céus? E o que acontece? Ele mesmo dá a resposta, o salmista, no verso 4 e 5, aquele que é limpo de mãos, o que pode herdar a vida eterna, que pode entrar no céu, é só o limpo de mãos e o puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O que o salmista está querendo dizer com essas palavras? Que só pode herdar a vida eterna, só pode entrar nos céus, com aquelas palavras do 4 e 5, aquele que é justo. Só um justo pode ir ao céu, só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita da justificação, ele necessita ser justificado. É só assim que ele pode herdar a vida eterna. O que significa justificação? O termo quer dizer vindicar, inocentar, pronunciar e tratar como justo. Este é um termo do grego dikaioses, que se refere ao julgamento judicial. Preste atenção, justificar não significa tornar alguém completamente reto ou santo, sem pecado. Quando o pecador é justificado, ele continua pecador, só que ele é contado como justo, ele é considerado, declarado. Justificação não é impecabilidade, isenção do pecado. Justificação é isenção da culpa do pecado, né? Mas anunciar um veredito favorável, declarar o pecador legalmente justo diante de Deus. A mesma coisa, a palavra justificado, dikaió, reconhecer alguém como justo, não é tornar alguém justo, mas é considerar como justo, porque o único que pode ser declarado justo é Cristo. Agora, declarado como justo somos nós, os pecadores. Tito 3,7, para que sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ok? É essa maneira. O caráter de Deus, a natureza de Deus, ordena que ele condene o pecador. Então, logo, o pecador tem que ser condenado. A única maneira desse pecador não ser condenado é ele ter uma sentença favorável, ele ser declarado justo, ok? É dessa maneira. Entretanto, a justificação de um pecador pela parte de Deus nos leva a um grande dilema das Escrituras. Aqui está a questão, a dificuldade disso acontecer. Provérbios 17,15 diz: o que justifica o ímpio e que condena o justo, tanto um como o outro são uma abominação. Eis o dilema: como Deus pode justificar o ímpio, que é merecedor do inferno, sem se tornar uma abominação? Entendeu? Não é simplesmente assim. O juiz não pode simplesmente abrir as cadeias aqui do Recife e dizer: eu soltei toda a bandidagem, porque eu sou um juiz bom. Ele não pode fazer isso, porque os crimes daqueles homens, o Estado requer justiça, e eles têm que estar lá presos e condenados pelo que fizeram. Se esse juiz solta esses criminosos, ele se torna uma abominação, uma aberração. Então veja só, o que justifica o ímpio? Nós! E o que condena o justo? Cristo! Tanto um como o outro é uma abominação. Então o dilema da Escritura: como é que Deus pode nos justificar? Pode impedir de irmos para o inferno, que é merecido, sem se tornar uma abominação, sem ser injusto. Esse é o grande dilema. Ele não pode simplesmente olhar para a raça humana que transgrediu, pecou, quebrou a lei de Moisés e falar: eu vou perdoá-los. Sim, mas quem vai pagar a conta? Eles quebraram a lei, e a justiça demanda que ela seja satisfeita. Não pode fazer. Se ele fizer, ele se corrompe moralmente. Deus não vai fazer isso. Então é o dilema da Escritura: como Deus pode justificar o ímpio continuando a ser justo?
A resposta: através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Através da cruz de Cristo, Deus faz isso. Mas como Ele faz isso? Vamos lá. Para entendermos de que maneira fomos justificados pela morte de Cristo na cruz, primeiro necessitamos conhecer uma outra doutrina chamada a doutrina da imputação. Imputação significa atribuir a alguém alguma coisa, acreditar, colocar na conta. Você conhece o termo amputar, amputar um braço, tirar fora. Imputar é colocar em, acreditar, botar na conta. Veja só em Gálatas 3:16 temos a referência. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como de justiça, acreditado na conta de Abraão, justiça. Vamos lá. Vamos entender o conceito de imputação no Antigo Testamento. Você vai entender esse conceito. Levítico 1:4-5 diz: e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação, depois degolará o bezerro perante o Senhor. Levítico 16:21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os pecados, e enviá-lo-á ao deserto. Esse conceito do Antigo Testamento como era? Quando as famílias, as tribos, ofereciam os animais para sacrifício, para expiação do pecado, o sumo sacerdote geralmente usavam dois sacrifícios: o bode expiatório e o bode emissário. E o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode, e ele estava simbolicamente transferindo os pecados da nação para o sacrifício, e depois o matava. O bode emissário é a mesma coisa. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, estava simbolicamente transferindo, imputando os pecados da nação para aquele bode, e o soltava. Ele é condenado a vagar no deserto até a morte. Esse é o conceito de imputação do Antigo Testamento. Jesus, no entanto, é o que? É visto como o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João diz? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cristo fez isso? Novamente, a cruz. Na cruz. Vamos entender. Veja pelas cores, para você notar. Homem em pecado. O pecado representado pela cor vermelha. A cor vermelha mostra a corrupção da natureza humana. Cristo, justiça, representado pela cor branca. A cor branca representa a justiça, a perfeição moral de Cristo, ok? O que aconteceu na cruz? Veja só, o pecado do homem, lembra que Jesus estava branco? Na cruz, o pecado vermelho é transferido, imputado, creditado, lançado em Cristo. Doutrina da imputação. Cristo como o Cordeiro de Deus, Deus Pai como esse sumo sacerdote, transfere os pecados do homem, do pecador, para o seu Filho na cruz do Calvário. Veja, não há mais brancura em Jesus. A nossa mancha, a nossa iniquidade foi lançada sobre ele. Olha só agora, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Note, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque nós não podemos manchar a natureza de Cristo. Cristo não se tornou um pecador. Calvino diz que Cristo na cruz se faz pecado, do mesmo modo que nós nos tornamos a justiça, ou seja, ele foi considerado como pecador, foi tratado como pecador, foi contado como pecador. Veja só, aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou, mas por nós se fez pecado, recebeu na sua conta nossos pecados, a imputação. Veja, o vermelho do homem simbolicamente é retirado, olha lá, não há mais, e agora é lançado no Filho, na cruz. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, doutrina da imputação. Agora olha só, quando Deus olha para o seu Filho na cruz, o que ele vê? Justiça? Santidade?
Não. Ele vê uma multidão de pecados, eles foram imputados a Jesus. Jesus está com o nosso vermelho, com a nossa mancha. O que ocorre na cruz? A ira de Deus que estava reservada a nós, é despejada sobre Cristo, por nossos pecados terem sido imputados a Ele. Veja, imagine aquela palavra ira como um míssil teleguiado. O que é um míssil teleguiado? É programado para cair no lugar específico. Esse míssil estava programado para cair sobre o pecado. Esse míssil é a ira de Deus. Mas quando ele vai detectar o alvo, ele vê que a mancha vermelha não está mais sobre os eleitos, ela convergiu no Filho. Pelo Filho ter sido feito pecado, a ira que é reservada a nós, caiu, foi despejada sobre o Filho, porque nossos pecados não estavam mais sobre nós, foram imputados sobre eles. Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído, a ira, por causa das nossas iniquidades. Esse termo simboliza que toda a cólera de Deus foi despejada sobre Cristo. A ira de Deus não é um Deus vermelho bufando no sofá porque viu a notícia. A ira de Deus é a sua resposta, é a resposta que Ele dá, que vem da sua justiça. Se Deus não se ira, o contrário de ira é conivência. Se você vê crianças serem molestadas sexualmente e não faz nada, você é conivente. A ira de Deus mostra que Ele não é conivente com o pecado, é a sua resposta que provém da sua justiça. Caiu sobre o Filho. Agora, olha que interessante, isso é interessante, preste atenção. Agora, se foi tudo isso que ocorreu na cruz, a imputação dos seus pecados a Cristo, isso não é suficiente para te justificar. Você sabia? Não é. Isso apenas deixa você inocente dos pecados. No máximo, te livra do inferno. Mas isso não te torna justo, não te dá mérito para ir para o céu. Não é inocência que te leva para o céu, e sim justiça. Olha lá, Mateus 5:20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos céus. Se Cristo tivesse morrido na cruz, e só nossos pecados ter sido imputados a Ele, tudo bem, para o céu você não pode, para o inferno você não vai mais, acabou, a condenação há para os que estão em Cristo, mas também você não pode ir para o céu, não há mérito em você, não há justiça em você, para você ir para o céu. Se o que aconteceu na cruz foi só isso, veja só, na cruz nossos pecados são imputados a Cristo, olha lá, homem com pecado, e agora, homem sem pecado, ok? Essa é a nossa condição até então, mas, vamos ver, Jesus cumpriu toda a lei, não há justiça no homem para ele ser salvo, não há justiça nele para ser tratado como justo diante de Deus, o homem necessita dessa justiça para ir para o céu. Cristo, no entanto, obedeceu todos os mandamentos, cumpriu toda a justiça de Deus, foi obediente a toda a lei de Moisés, ele foi o único homem justo na terra. O Paul Washer fala algo que é interessante, quando ele pega o resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com toda a tua alma. Jesus Cristo foi o único homem que em todo o tempo da sua vida terrena amou Deus dessa maneira, todos os dias com toda a intensidade. Foi o único que cumpriu a lei, ok? Vamos ver onde vamos chegar com isso. Veja só, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei, Jesus está dizendo, ou os profetas, não vim abrogá-la, quer dizer, abolir, acabar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus cumpriu toda a lei. Olha só, Mateus 3, 14, 15, mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens a mim. Quando Jesus está no Jordão, João Batista está batizando, ele se achega. Jesus responde, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus cumpriu toda a lei. Presta atenção para ver onde eu vou chegar. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Ele foi considerado totalmente justo, sem pecados. Agora grave essa frase.
e ele possuía todos os méritos da lei. Todos os méritos do cumprimento da lei estava sobre ele, na conta dele. Mas o que ocorreu na cruz? Terceira doutrina, a doutrina da dupla imputação. Houve uma dupla transferência, uma dupla imputação. No momento que o pecador crê, ele não tem só os pecados imputados em Jesus, mas a justiça de Jesus, o mérito dele ter cumprido a lei, é transferido para a conta do pecador, uma dupla imputação. Na cruz, Cristo transfere os méritos da sua obediência à lei ao pecador. Veja só o gráfico, olha só. O que ocorreu na cruz? Veja, Cristo com a justiça, branco. O homem agora está sem o vermelho, porque o pecado foi transferido para Jesus. Mas olha o que acontece na cruz. Olha só, a justiça de Cristo, a brancura de Cristo é transferida para nós. 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, a primeira parte, a imputação do pecado de Cristo a nós. Agora a segunda parte, para que nele fôssemos feitos a justiça. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu na cruz. Você tem ideia da profundidade? Que coisa linda. Olha o que o Cordeiro fez. Ele nasce, encarna pelo Espírito Santo, como o reverendo Heber disse, vive uma vida perfeita de sofrimento, e não pensa que Jesus tinha imunidade parlamentar, não, foro privilegiado, não. Em tudo foi tentado a nossa semelhança. E alguns comentaristas dizem que a tentação de Jesus foi muito mais pesada, porque uma coisa é eu ser tentado, Paulo Júnior, pecador por excelência, eu devia pegar só sobre o pecado, que é a coisa que eu mais sei fazer. Agora outra coisa é Cristo, que nunca pecou, ter sido tentado, e ele suportou, não pecou, e ele cumpre toda a lei de Deus com exímia perfeição. E sabe o que ele faz na cruz? Ele transfere toda aquela justiça, mérito do cumprimento para a nossa conta, e pega toda a violação da lei, todas as nossas transgressões, toda a culpa por quebrarmos, e transfere para a conta dele. Aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, nosso pecado imputado sobre ele, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, a justiça dele imputada a nós. Olha lá, só que isso não significa que o homem se torne santo, ou que nunca mais peque, mas que agora os méritos de Cristo, por ter cumprido a lei, os méritos da obediência de Cristo, a justiça de Cristo, é imputada, transferida. Veja só, a brancura de Cristo nos cobrindo. Olha só o animal que cobriu Adão ali. Veja só as vestes nupciais. Veja as vestes sujas do sumo sacerdote Zacarias sendo cobertas pelas vestes de justiça de Cristo. Veja, a história não é a nosso respeito, é sempre de Cristo para nós. Como o reverendo disse, não tem nada de nós para Cristo, é de Cristo para nós. Nem nossos pecados mesmos, não fomos nós que lançamos em Jesus, Ele mesmo tomou para si. Quando isso ocorre? No momento que o pecador crê pela fé, olha lá, tendo sido justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados, é pela fé, é a espinha dorsal da reforma protestante. A justificação, Lutero estava maluco até que leu Romanos, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No ato do homem depositar sua confiança nos méritos de Cristo, o que acontece quando o pecador crê? O martelo do céu é batido, e Deus lhe dá um veredito favorável, ele é justificado. Acontece na cruz. A justificação de um pecador ocorre pela fé. Entretanto, como a fé acontece? Agora eu quero saber como é que a fé acontece.
através do glorioso Evangelho, como eu já citei Romanos 1,17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o poderoso Evangelho, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você expõe o Evangelho, quando proclama o Evangelho, o que acontece? O Espírito Santo regenera, o ordo salutis, regenera o pecador. Depois, arrependimento e fé, justificação, santificação, e assim por diante. Isso vem com a proclamação do Evangelho. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora o que acontece? Lê só a parte vermelha, é bem forte para mim. Mais uma vez. Por aquilo que foi feito à cruz, a dupla imputação, a imputação dos pecados em Cristo e a da justiça dele em nós, então o tribunal do céu dá a nós uma sentença favorável. Agora que isso foi feito, o que ocorre conosco? Lê Romanos 8:1 bem forte para mim. Assim, irmãos, a situação jurídica do homem está resolvida. Isso aqui tudo é uma conversa em campo forense, em campo jurídico. Deus resolve a nossa situação legal diante dele, através da vida e morte e ressurreição do Filho. Naquele madeiro, nossas dívidas com relação à justiça de Deus, com o tribunal de Deus, são todas quitadas. Agora, nenhuma condenação há, nem para mim, nem para você. Você pode descansar. Não existe esse negócio de você perder a salvação. É um ato consumado e único. Pode descansar, por mais que o diabo te acuse, venha tentações e você até tropece. Tetelestai, está consumado, quitado, pago pela essa obra excelente de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho de Cristo, o glorioso Evangelho de Cristo, irmão. Esse é o motivo de estarmos aqui, que nos faz exultar, que faz o nosso coração pulsar. Você vê nesses poucos trechos a justiça divina, a ira divina, você vê o amor divino, você vê a misericórdia divina. Que história estupenda! É uma história que tem como personagem central Deus. Nem é Cristo o personagem central. Se você ler João 17, quando ele vai fazer a oração sacerdotal, tudo envolve Deus Pai, ao ponto do Filho falar assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação, para que eu te glorifique. Você tem ideia o que Cristo pediu? Me glorifique, para que na minha glorificação eu te glorifique. Deus Pai é o personagem central. Deus Filho é aquele quem executa o plano. Deus Espírito é quem aplica. E nós, onde a gente entra? Uma pedrazinha desta linda coroa, talvez fique aqui um pouco atrás, Ele coloque ali. Ele nos dá a honra de participar disso. Isso é glorioso. Irmão, não tem coisa melhor no mundo que ser crente. O resto é conto da carochinha, irmão. Não dá. Você vem falar para mim de Maomé, de Buda, Hare Krishna. Não, por favor. Nós estamos falando daquele que morreu e ressuscitou. Daquele que disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desceu lá na casa da morte, derrotou ela na sua morada, ressurgiu dos mortos e nos deu a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Ore com gratidão, irmão, com gozo, com júbilo. Senhor, que coisa gloriosa foi feita na cruz.
palavra diz que ninguém lhe tira a vida, o Senhor a dá voluntariamente, pois tem poder de dar e de tomá-la para si. Voluntariamente o Senhor nos amou. Voluntariamente o Senhor se entregou. Voluntariamente. Tudo isso para glorificar o Pai, exaltar ainda mais a glória do Pai. E nos deu o privilégio desses miseráveis pecadores participarem desse plano, desse presente, dessa obra maravilhosa. Que tenhamos isso em mente, Senhor, para te louvar. Em nome de Jesus. Amém.